Vamos lá, pessoal. O conceito que eu quero ensinar hoje para vocês é o conceito da vela de força. Um conceito simples de entender, tá? Então presta bastante atenção na aula de hoje. É um conceito bem simples de entender, mas muito forte para você utilizar nas suas operações, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona, o que é a vela de força, como você vai identificar e validar uma vela de força, beleza? Vou ensinar tudo isso para vocês e como que a gente vai utilizar, porque tem duas formas de nós utilizarmos, ou melhor, três formas de nós utilizarmos a nossa vela de força. Como que a gente identifica uma vela de força? Primeiro ponto é a gente identificar uma estrutura, porque a vela de força, ela vai ser a vela que romper uma estrutura. E o que é uma estrutura, Félix? Basicamente, uma estrutura é uma reversão, tá? Então, se eu tenho uma reversão, eu tenho uma estrutura. Se eu tenho aqui um movimento de baixa, logo depois o mercado faz a mudança, a reversão para uma movimentação de alta, então eu tenho aqui uma estrutura agora de alta. Por quê? Porque eu tive uma reversão de baixa para alta. E para a gente marcar essa estrutura, muitos de vocês podem achar que nós vamos marcar aqui no corpo, ó, mas negativo. Nesse caso, a gente marcaria se nós quiséssemos marcar apenas o posicionamento do corpo dessa estrutura, do corpo da compra, o posicionamento da compra. Mas eu quero marcar a estrutura como um todo. Eu quero marcar a estrutura de alta. Então eu vou marcar aonde começa essa estrutura de alta, que é bem aqui no maior pavio dessa reversão, que nesse caso é esse pavio aqui na nossa vela de compra, do primeiro registro de compra, tá? Então, o primeiro ponto é a gente identificar uma estrutura e marcar o maior pavio dessa estrutura. Então, a gente já marcou aqui o pavio. Como vai ser a nossa vela de força, Félix? A nossa vela de força vai ser a vela que romper essa estrutura. Então, futuramente, os vendedores vão começar a agir novamente, jogando o preço aqui para baixo. E quando acontecer o rompimento dessa estrutura, opa, a gente possivelmente já tem a nossa vela de força. Mas por que possivelmente, Félix? Porque nós precisamos de uma validação da nossa vela de força. E qual vai ser a nossa validação? A nossa nova posição, como vocês já aprenderam aí na nossa última aula de nova posição. Na nossa última aula não, penúltima aula sobre nova posição. Nós vamos precisar de uma nova posição, ou seja, uma segunda vela após o rompimento, confirmando essa força de baixa, tá? Confirmando a força da nossa vela de força, que é uma vela de força de venda. Então a gente precisa de uma segunda vela de venda após o rompimento para validar a nossa vela de força. Félix, eu tive a nossa segunda vela, eu tive a minha nova posição e agora o que eu vou fazer? Simples, você vai marcar o pavio da abertura e o corpo da abertura da nossa nova posição. Por quê? Porque a região de abertura da nova posição é uma região de muita força da venda nesse caso aqui. Se a vela de força fosse uma vela de força de compra, então seria uma região de muita força da compra. Mas como aqui nós estamos utilizando o exemplo de venda, então a gente marca a abertura e o pavio da abertura da nossa vela de força vendedora, porque é uma região onde os vendedores vão se defender com muita força, tá? Afinal de contas, foi a partir desse ponto que os vendedores tomaram força para romper essa estrutura de alta aqui de trás. E agora, pessoal, nós vamos aguardar uma retração na nossa vela de força. Então, futuramente, a compra ela vai subir aqui novamente e nós vamos aguardar que a compra faça uma retração na vela de força, dessa forma, tocando aqui no corpo ou no pavio da vela de força e retraindo, beleza? Ela pode até romper, mas o importante é ela fechar abaixo da nossa vela de força, abaixo do pavio ou abaixo do corpo. Claro que abaixo do corpo é melhor pra gente, mas se ela fechar abaixo do pavio, também não tem problema. E aí, se a gente teve uma retração na nossa vela de força, aqui nós já temos uma leitura para pegar uma venda na próxima vela. Félix, a melhor taxa vai ser na abertura? A vela vai nascer, eu já vou pegar de abertura? Você pode, mas a melhor taxa é ou aqui no pavio da nossa vela de força ou no pavio da nossa vela anterior, porque a tendência é isso aqui acontecer, ó, pessoal, deixar um pavio lá pra gente e aí a gente pegando a nossa taxa aqui na retração ou aqui na nossa vela de força, a gente vai ter um profit com muita folga. Félix, eu não confio pegar uma operação logo de cara, então você pode pegar uma operação de continuação. Se vier aqui uma vela de venda, cair e romper a vela anterior, ó, a gente já pode pegar um trade aqui de continuação. E aí você pode pegar na abertura direto. Mas a melhor taxa vai ser aonde? Vai ser bem lá na nossa vela de força. Se o mercado tocar lá, a gente pega, porque a tendência é isso aqui acontecer. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a primeira forma da gente utilizar a nossa vela de força. Qual é a segunda forma que a gente pode utilizar a nossa vela de força, Félix? Se acontecer uma taxa única dentro da vela de força. Então nesse caso nós vamos fazer o quê? Teve a nossa vela de força, teve a validação da nossa vela de força. Nós vamos marcar
tanto a abertura, tanto o fechamento da nossa vela de força, beleza? E aí, se futuramente vier uma vela de compra, olha só, vier uma vela de compra, e essa vela de compra fechar como taxa única dentro da vela de força, ou seja, a compra voltou para dentro da vela de força, mas fechou como taxa única, deixando o pavio só na abertura e não deixou o pavio no fechamento. A gente também vai ter uma leitura para fazer uma venda na próxima. Por quê? Porque os compradores não deixaram liquidez para buscar, não deixaram liquidez dentro da vela de força de venda. E o mercado está dentro de uma região onde a venda tem mais força, porque o mercado está dentro da vela de força. E aí, nesse caso, nós podemos pegar uma operação de venda na próxima, porém, a melhor taxa sempre vai ser lá na abertura ou no pavio da vela de força. E aí a gente pega a nossa operação, porque a tendência é isso aqui acontecer. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a segunda forma de utilizar a nossa vela de força. Félix, mas e se após a minha vela de força eu não tiver uma confirmação? Após a minha vela de força eu tiver aqui uma vela de compra. Olha só, tiver uma vela de compra em vez de ter uma vela de venda. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma falha na vela de força. E aí, como que nós vamos utilizar isso aqui? Simples. Se a gente teve uma falha na vela de força, nós vamos utilizar agora como confluência para compra. Nós vamos aguardar o mercado sair da nossa vela de força novamente. Olha só, o mercado romper a nossa vela de força lá, ó. E aí a gente pode pegar uma operação na próxima. O mercado toca na vela de força e a gente pega a nossa compra dessa forma aqui, na retração, lá na vela de força, certo? Então nós temos 3 formas de utilizar a nossa vela de força. Afinal de contas, se a gente tem uma falha na vela de força, se logo após o rompimento de uma estrutura a gente não ter essa continuação, se a gente observar no tempo gráfico maior, isso aqui vai ser um pavio, pessoal. A gente vai observar no tempo gráfico maior e vai ver que essa reversão aqui, essa falha na vela de força, foi na verdade um pavio no tempo gráfico maior, de 5 minutos, de 15 minutos. Então, por conta disso, a gente passa a ter uma confluência para quê? Para reversão. No caso, para reversão da vela de força. Nesse caso, reversão de alta. E aí a gente aguarda romper a vela de força novamente, a gente aguarda acontecer uma retração na vela de força e pega a nossa operação. Bem simples, pessoal. Extremamente simples o setup de vela de força e muito poderoso para vocês utilizarem nas suas operações. E agora eu vou mostrar para vocês lá dentro do gráfico como que nós utilizamos a vela de força nas nossas operações no dia a dia e vocês vão ver que respeita demais. Então eu vou procurar uma operação bem boa para a gente lá no gráfico utilizando vela de força como confluência e assim que eu encontrar essa operação eu volto para vocês para explicar detalhadamente como que nós utilizamos a vela de força como confluência. Nós não vamos utilizar o setup isolado, nós vamos utilizar a vela de força como mais uma confluência para as nossas operações. Aqui eu ensinei a teoria apenas da vela de força de forma isolada. Agora nós vamos ver no gráfico como que nós utilizamos ela como confluência. Aliás, rapidinho aqui no meio da aula, se você está curtindo esse conteúdo e sente que precisa de mais clareza nas suas operações, mais confiança na hora de fazer as suas entradas, lá na minha comunidade gratuita do Telegram, eu estou sempre compartilhando conteúdo que realmente acelera o aprendizado, como as análises em vídeo, gráfico desenhado e o mais importante, as mentorias ao vivo que eu faço com a turma todos os dias. Nessas mentorias, eu compartilho a minha tela, analiso o mercado em tempo real, a galera entra comigo nas operações e depois eu explico o motivo de cada entrada. Ou seja, o pessoal aprende enquanto lucra. E diferente da maioria que só quer vender sinal ou curso, meu foco é tornar traders independentes que realmente entendem e dominam o mercado de verdade. Se você sente que ainda tá meio travado, inseguro nas entradas ou parece que tá sempre no quase lá, cara, esse pode ser o empurrão que você estava precisando. O link da comunidade tá aqui na descrição. Entra lá e começa a aprender com quem quer te ensinar de verdade e não te fazer seguir sinal ou só copiar as entradas como fazem por aí. Bora continuar essa aula aqui que eu ainda tenho muita coisa para te ensinar. Olha só, pessoal, aqui a gente já teve um exemplo muito bom, ó. Aqui a gente já teve um exemplo muito bom. Eu tinha reparado essa reversão aqui, ó, essa estrutura aqui. Essa vela aqui é a nossa vela de força, porque ela rompeu essa estrutura. A gente marca aqui, ó, a abertura dela. Futuramente, o que que os compradores fizeram? Olha aqui, ó, subiu e retraiu na vela de força. Logo depois a gente ia ter leitura para quê? Leitura de venda. E olha lá, a gente teria um profit também. Mais uma vez a gente teria uma retração na vela de força e poderia pegar essa venda. A gente iria aguardar o mercado tocar aqui na máxima desse pavio, iria pegar a venda e seria mais um profit pra gente, tá? Então a vela de força, ela é muito poderosa, beleza, pessoal? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo encontrar uma oportunidade aqui, eu só quis trazer pra vocês aqui esse exemplo, mesmo que a gente não pegou essa operação, mas só pra vocês já verem a vela de força funcionando aqui no gráfico, tá? Agora eu vou procurar uma operação e assim que eu achar, eu volto aqui pra vocês.
Olha só, pessoal, acabei de pegar uma oportunidade vendido aqui, utilizando a vela de força como confluência. Vou pegar mais 2 taxinhas aqui, ó, porque eu tenho certeza nessa queda aqui, nessa retração. Pegamos um ponto muito bom para fazer a nossa operação e eu vou explicar para vocês como eu falei. Olha só, aqui eu tenho a nossa estrutura de reversão, porque, como eu falei, uma reversão, beleza, pessoal? Da baixa para a alta. Então eu tenho aqui, ó, o meu maior pavio dessa estrutura de reversão. Marquei essa estrutura. Futuramente, a gente teve aqui, ó, a nossa vela de força, que rompeu essa estrutura. Então a gente fica esperto aonde? A gente fica esperto na abertura aqui no corpo e no pavio da nossa vela de força. E aí o que aconteceu aqui, pessoal? Os compradores subiram e retraíram lá na nossa vela. Voltei demais, calma aí, ó. Os compradores subiram lá e retraíram dentro da nossa vela de força. No pavio, mas foi uma retração. Logo depois, a venda agiu e jogou o preço aqui para baixo, ó. Eu tinha leitura para continuação dessa queda. Peguei uma operação aqui vendido com 3 taxinhas, bem aqui na nossa média de 5 períodos. Uma operação muito boa, muito bem confluenciada. E olha só como é que o mercado tá caindo com força aqui pra gente, tá? Bom, pessoal, acabei de pegar aqui a minha segunda operação utilizando vela de força, mas nesse caso aqui nós utilizamos a falha na VF como confluência. Por quê? Eu tenho aqui uma reversão, um posicionamento da venda, logo eu tenho aqui uma estrutura de baixa. O maior pavio dessa estrutura é da vela de venda, então a gente marca esse posicionamento aqui. Futuramente a gente tem a nossa vela de força que rompe esse posicionamento, rompe essa estrutura, porém não consegue dar continuidade. Logo em seguida, uma vela de venda joga o mercado para baixo. Eu aguardei essa vela aqui fechar para eu ver em qual região ela iria fechar, se ela realmente iria fechar aqui abaixo da vela de força ou se ela iria fechar acima. Ela fechou abaixo e ainda fechou com gap, então na verdade essa vela aqui foi uma vela de baixa que fechou exatamente nessa região, na região de abertura da vela que nós pegamos a nossa operação. A vela anterior deixou uma liquidez para ser buscada, tinha a falha na VF aqui pra gente, a nossa vela de força tá aqui, eu esperei a nossa vela subir mais um pouco, porém eu sofri o delay e peguei um pouco mais abaixo. Eu queria ter pegado lá na ponta do pavio, mas não teve problema, respeitou lindo a nossa operação, tá? E eu tô pegando essa operação aqui, a nossa segunda operação, utilizando a vela de força para colocar no vídeo um pouco mais tarde, algumas horas depois da primeira operação, porque eu tive um imprevisto, precisei sair para resolver, mas voltei, gravei aqui a minha segunda entrada, utilizando dessa vez falha na VF. Vamos agora ver se a gente consegue encontrar a nossa segunda oportunidade, a nossa terceira oportunidade, e se eu encontrar ela, eu volto aqui para vocês, tá? Olha só, pessoal, vou pegar aqui a minha terceira operação utilizando vela de força como confluência. Se o mercado descer aqui, ó, nesse posicionamento aqui, no posicionamento que acabou de ser rompido, beleza? Vamos ver se o mercado desce lá pra gente, para eu poder pegar essa operação aqui. Se não descer, eu pego na próxima, não tem problema. Acredito que não vai descer, a compra veio forte aqui agora. Eu imaginei que a compra viria forte, mas eu queria pegar uma taxa aqui nessa estrutura que foi rompida para poder pegar com uma confluência melhor. Por que que eu iria pegar essa operação? Como eu acabei de falar, aqui eu tenho o maior pavio dessa estrutura, dessa reversão de alta para baixa. Então aqui eu marquei a minha estrutura. Futuramente eu tenho a minha vela de força que faz o rompimento dessa estrutura, que no caso é essa vela aqui de compra, beleza? O mercado consegue retornar aqui para baixo, porém faz a falha do rompimento na vela de força e volta aqui para dentro. Futuramente a venda retrai lá, ó, na nossa vela de força, então a gente teve a retração na vela de força, já daria para poder pegar uma operação aqui. Não deu tempo, quando eu entrei essa vela aqui já estava se movendo, então não deu tempo de pegar aqui. Porém, a gente poderia ter pegado o trade de continuação aqui, porque ela rompeu a vela de venda anterior, como eu expliquei na teoria para vocês. Mas eu queria ter pegado uma retração bem nesse posicionamento para pegar uma taxa mais segura. Porém, não deu, não tem problema. De qualquer forma, eu expliquei aqui para vocês qual seria o motivo dessa operação e daria profit, tanto logo aqui após a retração na vela de força, tanto aqui no trade de continuação após romper a
vela anterior. Então, pessoal, consegui mostrar aqui para vocês como que a gente utiliza a nossa vela de força como confluência, tanto para continuação, tanto com a vela de força validada ou com a falha na VF. Ficou bem claro para vocês aqui. Eu quero que vocês estudem esse conteúdo, eu quero que vocês pratiquem esse conteúdo e que vocês comentem aqui no vídeo se vocês conseguiram ter bons resultados aplicando esse setup aqui nas suas operações.